Então, olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, como vocês já puderam ver pelo título, eu vou dar-vos dicas para vocês acertarem todas as escolhas múltiplas nos testes. É assim, claramente que isto é um título clickbait, claramente que não há nenhuma fórmula mágica que de repente faça acertar todas as escolhas múltiplas nos testes. No entanto, há pequenas dicas e truques que eu acho que posso partilhar com vocês e que vos podem ajudar quando estiverem a responder a perguntas de escolha múltipla. No ano passado, mais ou menos um ano, porque foi na altura do regresso às aulas, eu fiz um vídeo onde eu vos dava dicas de coisas para vocês fazerem durante o teste. Dicas para responder tanto a perguntas mais longas como perguntas de escolha múltipla. Já muitas destas dicas que eu vou dar aqui já tinha dado nesse vídeo. A verdade é que eu vi há pouco tempo e eu fiquei, ok, este vídeo tem dicas muito boas, mas eu não gosto da maneira como eu fiz este vídeo. Já não me identifico com o estilo de vídeos que eu fazia na altura, com o estilo de edição e voltar a repeti-lo. A verdade é que aqui vou só virar-me mesmo para as escolhas múltiplas. Vou dividir este vídeo em duas partes. Na primeira parte eu vou-vos dar dicas mais gerais e que qualquer pessoa pode aplicar. Na segunda parte eu vou-vos dar aquelas dicas para quando vocês não fazem a mínima ideia da resposta que é, mesmo quando vocês estão perdidos. Na segunda parte, nem todas as dicas podem funcionar porque não é a regra, não é? Nem todos os professores fazem os testes da mesma forma, não todos os professores fazem perguntas da mesma forma. A primeira dica que eu vos tenho para dar começa antes de vocês fazerem o teste, começa na altura em que vocês estão a estudar, a fazer exercícios, a responder a perguntas de escolha múltipla. Muitas vezes nós temos a tendência de estar a resolver um exercício, percebermos qual é que é a certa, assinalamos, vamos ver as soluções, ok, acertamos, fechamos. E nem percebemos realmente o exercício, nem percebemos realmente porque é que as outras não eram corretas. Às vezes é mais importante vocês perceberem porquê das que não estão corretas estarem incorretas do que as que estão corretas estarem corretas. Porque desta maneira, vocês estudando as perguntas que estão a fazer, não é? Eu já disse isto muitas vezes aqui, às vezes, enquanto a fazer exercícios, é mais importante nós estudarmos exercícios do que propriamente fazermos muitos. Isso vai-vos fazer não só estudar novamente a matéria, como perceber o que é que vocês sabem, o que é que vocês não sabem ainda, porque pode haver certas coisas que vocês ainda não sabem explicar. Vai-vos fazer levantar dúvidas que podem ainda ter para o teste. E no seguimento disto, na altura do teste, está muito atento às perguntas, lê muito bem as perguntas. Muitas perguntas de escolha múltipla variam apenas em uma palavra ou outra. Às vezes uma palavra muda todo o sentido da frase e nós erramos a pergunta não porque não sabíamos a resposta, mas sim porque não estávamos suficientemente atentos com calma. Todas as alíneas podem sublinhar as palavras mais importantes de cada alínea, sublinhando também as palavras que podem mudar todo o sentido da frase, como por exemplo não, exceto, todas estas palavras que podem mudar o sentido de qualquer frase. Leiam mesmo todas as alíneas. Imagina, vocês leem A e sabem que automaticamente A, descartam completamente todas as outras opções. Por favor, não façam isto. Leiam todas com calma e pensem muito bem em qual é. Portanto, para mim, sempre foi mais fácil perceber primeiro aquelas que não estão corretas do que aquelas que estão corretas, porque é mais fácil vocês perceberem quando uma claramente não é, do que se calhar chegarem àquela que na verdade é. Aquilo que eu faço sempre, e isto eu fiz desde sempre, riscar as opções que sei à partida que não estão corretas. Aquelas que eu tenho dúvida, às vezes também coloco uma bola à volta para ir começando a eliminar opções. Às vezes é mais fácil eliminarmos opções do que chegarmos logo a uma conclusão. Este seguimento é por isso que é tão importante vocês lerem com atenção aquilo que vos é pedido, porque muitas vezes algumas alíneas são verdade, mas não são a resposta correta naquela situação. A próxima dica é aquela que é assim um bocadinho clichê, mas que eu tenho que dar, porque muitas vezes vocês absorvem-nas, mas depois não as aplicam realmente na altura de fazer o teste, que é deixarem as perguntas mais difíceis de lado, porque quando nós chegamos a uma pergunta que é difícil e ficamos ali a debater durante imenso tempo, nós só vamos estar a perder tempo, vamos estar a perder paciência e vamos ficar desmotivados para fazer o resto do teste. Portanto, deixem essas perguntas de lado quando vocês não fazem a mínima ideia de qual é que é a resposta. Este tipo de perguntas podem ser aquelas em que vocês nem sequer conseguem arriscar uma das alíneas. Passem à frente, no final voltem elas por duas razões. Muitas vezes a resposta a algumas perguntas pode estar noutras, portanto vocês também têm que ter atenção a isso e quando vocês passam à frente, pode ser que mais à frente vocês acabem por perceber a resposta anterior pelo aquilo que foi dito na próxima. O nosso cérebro nunca consegue desligar
completamente de um problema que enfrentou, digamos assim, ou seja, por mais que vocês continuem a fazer o vosso teste e deixem de pensar naquela pergunta que vocês deixaram de lado, o vosso cérebro inconscientemente não vai parar de pensar nessa pergunta. Então, quando vocês voltarem para ela, pode ser que já tenham uma resposta àquilo que ali estava. E é assim, mesmo que tu, mais que apliques todas as dicas que eu te vou dizer, tu não saibas a resposta, responde a absolutamente tudo, não deixes nada em branco, verifica no final do teste se realmente respondeste a tudo, que às vezes realmente acontece nós mandarmos um ao calhas e ainda acertarmos. Tu tens a perder porque eles nunca te vão tirar pontos. Podes ter só a ganhar, podes realmente ter acertado. Outra coisa, malta, que pá, é das coisas que eu acho mais parvas e que acontece tanto e que põe tantas dúvidas na cabeça das pessoas. Esqueçam aquela coisa do B, 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 C, isto tem demasiados Bs, alguma destas eu respondi errado. Não! Os professores não vão pela ordem das letras, até porque existem várias versões do teste em que eles simplesmente trocam as frases, ou que eles não vão estar ali a verificar se existem mais respostas com A linha A, se existem mais respostas com A linha B. Não, vai pelo teu instinto, confia sempre no teu instinto. O mesmo se aplica também a questões de verdadeiros e falsos, em que às vezes parecem muitos verdadeiros e um falso e tu ficas, ok, alguma destas aqui eu errei. Não, simplesmente o professor pode não ter colocado tantos verdadeiros como tantos falsos e isso não tem nada a ver. Outra coisa que eu costumo também fazer, isto obviamente é se tu tiveres algum tempo no final, mas é perceber que perguntas é que eu tenho a certeza absoluta que estão certas, que perguntas é que eu estou incerta e que perguntas é que eu, mandei ao calhas. Isto ajuda a perceber se tu realmente quis fazer alguma coisa no teste ou nem por isso e o que é que tens que melhorar para a próxima e como é que podes melhorar para a próxima. Também uma coisa que vocês podem fazer na altura em que vocês estão a estudar, na altura em que vocês estão a fazer exercícios de escolha múltipla, é vocês irem percebendo se estão a errar muitas, se estão a acertar muitas, também em que matérias é que vocês estão a errar, em que matérias é que vocês estão a acertar. Às vezes vocês estão constantemente a errar uma pergunta de escolha múltipla que é de uma matéria em específico, portanto se calhar vocês têm que voltar a essa matéria. Uma coisa que também é fundamental nesta revisão e que eu sei que muita gente sofre por causa disto é aquela coisa de mudar as respostas só porque sim e não confiar no nosso primeiro instinto. Estudos indicam que o nosso primeiro instinto é normalmente aquele que está certo, portanto quando tu vais a rever o teste, muda só e apenas aquelas perguntas que realmente foi completamente falta de atenção, que tu sabes que aquilo está completamente errado, que a outra é certa e que tu só agora é que te apercebeste disso. Isto principalmente em perguntas de verdadeiro e falso, porque nas perguntas de escolha múltipla, ok, há 4 opções normalmente, ou seja, dessas 4 podias estar em dúvida entre duas e na verdade ser até a terceira ou a quarta, por isso pode nem sempre ser assim, mas normalmente o teu primeiro instinto é aquele que está certo. Lá está, isto não tem magia, é realmente estudarem para depois conseguirem responder às perguntas, mas normalmente, mais uma vez, é assim e eu estou aqui para vos dar estas pequenas dicas e truques, portanto tinha que também referir isto. Passando então agora para a segunda parte deste vídeo em que basicamente eu vou-vos dar dicas para vocês mandarem ao calhas quando não têm bem certeza de qual que é a resposta ou quando estão muito indecisos entre uma e outra. Aquilo que eu disse nesse meu vídeo com dicas para os testes, e foi uma coisa que uma professora minha de ciências me disse e que eu nunca mais me esqueci, é que normalmente os professores, quando vão fazer os testes e fazem as 4 respostas, eles normalmente colocam uma completamente errada, até absurda quase, a outra totalmente certa e as outras duas estão parcialmente certas normalmente. Uma delas aproxima-se mais à pergunta que está certa, ou seja, normalmente duas parecem quase iguais, essas duas, parece quase que estão as duas certas, mas só uma é que está, e a outra aproxima-se mais do errado do que do certo. Fiz-me entender? Portanto, seguindo este raciocínio, vocês podem tentar analisar os vossos testes e as vossas perguntas e perceberem de que maneira é que isto se encaixa. E também uma coisa que eu já disse aqui, vocês têm que ir percebendo os vossos professores. Infelizmente, o sistema de ensino em que estamos valoriza muito os testes, as fichas, muito este tipo de coisas, portanto nós temos que ficar sem bateria, mas já voltamos. O que eu estava a dizer é que, então, dado que o sistema de ensino valoriza testes, fichas, avaliações, nós temos que analisar a forma como os professores fazem isso, não é? Porque
Se formos bem a ver, nós devíamos estar a estudar para realmente aprender as coisas, não é? Não estar a estudar só para um teste, só para uma ficha, só para termos uma boa nota. Mas já que as coisas estão feitas desta forma, nós temos que nos aproveitar disso. Ou seja, se estamos a estudar, ao menos que saibamos para que tipo de coisas é que estamos a estudar. Portanto, pôr-te no lugar do teu professor, conhecendo-o tu como conheces, e tentares pensar na resposta mais provável que o professor te iria colocar, sendo que ele quer sempre te enganar de alguma forma para tentar perceber se tu realmente sabes o conteúdo, é uma boa estratégia. E dito isto, dito que realmente, normalmente uma está completamente errada, outra está certa, outra está parcialmente certa e outra tem uma parte que está errada, normalmente quando tu encontras respostas contrárias, respostas que dizem exatamente o contrário numa pergunta, uma delas estará certa. Isto, excluindo as duas como não respondendo à pergunta, não houver mais respostas possíveis. Ou seja, eu vou dar um exemplo prático. E vou dar um exemplo completamente parvo realmente para vocês perceberem. Imaginem que a pergunta era: descreve o cabelo da Maria. E as várias alíneas eram: a Maria tem cabelo, a Maria não tem cabelo, a Maria é loira e a Maria é morena. A Maria tem cabelo e a Maria não tem cabelo são duas coisas contrárias. Uma delas tem que ser, porquê? Porque nós não podemos excluir as duas, porque a Maria ou tem cabelo ou a Maria não tem cabelo, ou seja, estas duas têm que ser a resposta. Por isso, a Maria é loira e a Maria é morena estariam excluídas, por mais que nós não soubéssemos como é que era a Maria, não é? Se as respostas forem contrárias, no sentido amanhã chove e amanhã não chove, estas respostas são contrárias, no entanto, pode não acontecer nem chover, nem não chover. Ou seja, pode nevar. Neste caso, de amanhã vai chover e amanhã não vai chover, eles não se anulam, ou seja, obrigatoriamente não tem que ser um deles. Por isso, neste caso, elas até podem estar aqui para te enganar. Porque uma pode ser a que está totalmente errada e a outra pode ser a que se assemelha da resposta certa. Por exemplo, imaginem que a outra alternativa era amanhã neva. Provavelmente a resposta é amanhã neva, porque amanhã chove é parecido com amanhã neva. Eu não sei se estes exemplos vos estão a ajudar a entender aquilo que eu quero dizer, mas eu espero que sim, porque eu estou a dar exemplos mesmo básicos para tentar vos explicar isto da melhor maneira. Obviamente que, volto a referir, isto muda de professor para professor e disciplina para disciplina. Portanto, de matéria para matéria, tu tens de perceber como é que estas dicas se aplicam. Outro apontamento aqui, que lá está, pode nem sempre funcionar, mas na maior parte das vezes funciona, é que normalmente as respostas têm sempre, que têm nunca, que são muito gerais, normalmente não são essas. Foca-te mais nas respostas que têm alguns, nem todos, porque normalmente as coisas não são tão preto-branco, não é? Não são sempre é assim e nunca é assim. Elimina as respostas iguais. Isto foi o exemplo que eu dei, quando dei esta dica, este foi o exemplo que eu dei no vídeo que eu já tinha feito antes. Imaginem que era uma pergunta sobre os vários planetas e as respostas eram: o planeta é Marte, o planeta é Terra, o planeta é o planeta azul, que é como é chamado o planeta Terra, não é? O planeta Terra e o planeta azul, estas duas respostas são a mesma coisa, apontam para o mesmo planeta, ou seja, nenhuma delas é, porque nós numa pergunta não podemos ter duas respostas certas, portanto, elimina logo estas duas. No seguimento do que eu disse, ainda há bocado também, de que normalmente eles fazem uma resposta totalmente certa e outra que parece que está certa, quando vocês veem duas respostas muito parecidas, normalmente uma dessas respostas é um bocadinho contrário ao que eu disse ainda há bocado, quando as respostas são o contrário de uma da outra, uma delas será, mas normalmente, como os professores gostam de nos pôr rasteiras e gostam de nos enganar, se eles põem duas perguntas muito parecidas é porque normalmente uma delas é a que é correta e a outra só está ali meio para nos enganar. E outra coisa, quando é aquele tipo de perguntas, nas respostas tem várias opções. Por exemplo, que animais é que tinha o Manel? A. O Manel tinha galinhas, porcos, cavalos. B. O Manel tinha galinhas, coelhos e cabras. Quando são este tipo de respostas, tem de ver se há linhas com palavras repetidas. Mais uma vez, quando as respostas são semelhantes, normalmente uma delas é quando vocês veem que nas várias alíneas uma palavra se repete muitas vezes, é porque essa palavra normalmente é. Estas últimas três são mesmo aquelas dicas
para só usares quando não fazes mesmo a ideia. Quando tu nem sequer consegues perceber se aquela é a resposta certa, se aquela pode ser a resposta certa. E em último caso, aquilo que eu te aconselho a fazeres é primeiro perceber quais é que são as respostas que têm palavras que tu te lembras de ouvir a professora dizer, ou palavras que tu te lembras que tenhas lido. Porque lá está, muito pode funcionar, pode não funcionar, às vezes funciona, outra vez não. É selecionar a resposta que tem mais informação, mais coisas ali a acontecer. Porque muitas vezes o que acontece nestas perguntas de escolha múltipla, às vezes tem que se dar a informação toda para aquilo estar completamente certo e poder ser considerada a correta. Outra é isto principalmente para economias, matemática, quando vocês têm vários números como opção, olhem sempre para os números que estão ali pelo meio. Nunca vão para os extremos. Ou seja, têm 20, 10,8, 11, 9. Entre o 10 e o 11. Não olhem para os limites. E também se vocês virem que há números muito parecidos e depois há números muito absurdos do género 10,8, 10,5, 10,3, 40. Será entre estes 10. O 40 está ali fora. Não será a opção que vocês deverão escolher porque é completamente absurdo. Pronto, malta, este foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Espero que estas dicas vos ajudem. De qualquer das formas, podem também deixar aqui em baixo nos comentários as vossas dicas e aquilo que vocês normalmente costumam fazer nas escolhas múltiplas, nos testes e que vocês sentem que vos ajuda. Volto a referir, se vocês forem para o vosso teste, fizerem tudo aquilo que eu vos disse e mesmo assim errarem, malta, isto não é 100% assim, não quer dizer que só por vocês aplicarem todas estas dicas que vocês vão conseguir acertar todas as respostas. Mais uma vez, o título é claramente clickbait, bem-vindos ao YouTube. Mas pronto, de qualquer forma, espero que vos tenha ajudado. Um beijinho e vemo-nos no próximo vídeo, malta. Tchau!